Estamos a partir de agora falando de mercado empresarial, estamos falando de tecnologia, inovação, parcerias. Estamos falando aqui da Mercopar 2012, aqui no estande da PCP. PCP que vem com parcerias a nível internacional e mostra mais uma vez a importância dessas parcerias, até porque o mercado abriu, não tem mais brincadeira, sozinho ninguém é ninguém, tem que realmente se unir e nos tornar mais agressivos. Eu sei que tu vem lutando sobre isso, de trazer parcerias que nem tu tem com a RUC aqui, trazer um produto diferenciado e ir para o mercado de uma maneira competente que dá no estágio que nós estamos para competir com qualquer mercado. Quando a gente vai para as feiras, a gente está vendo que não tem uma diferença tão grande como parece. Eles têm um sistema tributário diferenciado, eles têm uma gestão diferenciada, mas nós temos um mercado todo para fazer ainda, apesar das dificuldades. É essa visão que o empresário tem que ter, Servini, de realmente ir para o mercado firme, com a certeza que tem muita coisa para fazer ainda? Carlos, sem dúvida, o empresário brasileiro eu considero como, não sei se é o melhor empresário do mundo, mas certamente é um dos empresários que tem uma performance invejável, porque as condições que nós temos aqui não são as mesmas condições que empresários de países mais desenvolvidos têm. Também nós temos um mercado em crescimento, um mercado que está bom, que promete, mas a gente tem muitas dificuldades que, ao meu ver, a minha opinião pessoal, respeito a dos demais, só tem uma saída. E a saída é tecnologia. É tecnologia. Porque, veja bem, eu vou dar o exemplo do nosso negócio aqui com a RUC. Nós trabalhamos com o aço mais desenvolvido do mundo hoje. A RUC é a empresa que tem uma tecnologia fantástica. Nós estamos trazendo para quê? Para beneficiar as empresas, para que elas também possam desenvolver produtos inovadores. Até para poder competir tem que ter um fornecedor de primeira grandeza, é verdade? Exatamente. Bom, mas aonde que começa o problema em si? Nós já somos taxados em 14% de imposto de importação. Então, para mim, a palavra que eu gostaria de usar, não vou usar educadamente, mas é um imposto muito pouco inteligente. Por quê? Ele penaliza a indústria, ele penaliza o fabricante. O cara que está produzindo. Porque matéria-prima não é possível penalizar. O que o governo fez agora vai ter um custo altíssimo, ao meu ver, altíssimo. E o custo é para a indústria. A pretexto de beneficiar a indústria nacional, que fabrica commodity, que fabrica matéria-prima, ele está penalizando toda a cadeia produtiva, porque quando você dificulta o acesso à matéria-prima, você dificulta você tira a competitividade do fabricante de fazer seu produto aqui dentro, né? Produzir aqui internamente. Em igualdade de condições com os fabricantes mundiais. Então, até bem pouco tempo atrás, vou dar um exemplo do meu setor, guindaste chinês que entrava aqui no mercado, a alíquota de importação zero, e a chapa para fabricar esse guindaste 14%. Eu, sinceramente, não vejo coerência nenhuma nessa atitude. Deve ter um técnico lá fantástico fazendo esse levantamento para orientar o governo. Depois, então, fala-se em desindustrialização. Qual é a motivação que um empresário que paga uma carga tributária acima de 40%, que tem deficiência logística, que tem a nossa situação logística sofrível, que tem custo financeiro altíssimo. Qual a motivação que o empresário tem para desenvolver? Por isso é que eu atribuo a garra do empresário brasileiro e, sobretudo, nós aqui caxienses da região, que desenvolvemos aqui um polo metal mecânico importante, eu atribuo apenas a competência realmente. Então, teimosia, persistência. A teimosia, às vezes, ela se confunde com a persistência, né? Então, eu te diria assim, apesar de todas essas dificuldades, que realmente não são medidas, o Brasil, nesse aspecto, ao meu ver, está evoluindo. O que tem que taxar são produtos manufaturados, estes é que tiram empregos, estes é que tiram impostos, esses é que tiram postos de trabalho e não geram desenvolvimento, e não matéria-prima. A matéria-prima é 3 ou 4 oligopólios ou monopólios que estão se beneficiando, mas o resto todo da cadeia produtiva vai pagar a conta, inclusive nós, né? Então eu diria assim,
Por isso é que a saída que nós entendemos é através da tecnologia. E o caso nosso aqui, a parceria que a gente tem com a RUC é de oferecer, apesar de todas essas dificuldades, uma alternativa para as indústrias criarem produtos inovadores, produtos que possam ser exportados, produtos que possam competir em nível de igualdade com qualquer fabricante de primeiro nível nos mercados externos, né? E, enfim, é a vida do empresário caxiense brasileiro, ela não é fácil. Você falou agora do RUC, que é a tua parceira aqui junto com a PCP. Nós estamos trazendo um produto que ele é mais resistente, mais leve, baixa custo, facilita a operação na industrialização. Enfim, nós temos um produto realmente internacional e aí é o que tu disseste, que vale a pena salientar, porque às vezes o cara diz que é choradeira de empresário. Mas eu sempre digo, quando o cara está falando muito, abre uma empresa. Gera emprego, bota tecnologia, concorre com o mundo para ver como é que é. E aqui parece que eles penalizam quem produz, né? Apesar da gente estar falando de várias ações, na hora do transporte, a gente está fazendo uma feira agora, a Fê Transrio lá no Rio de Janeiro, baixaram de 5 para 2,5 o imposto para o ônibus, para o caminhão, aumentaram o prazo de financiamento, algumas coisas positivas. Mas algumas coisas que nem tu dissesse, de trazer cabeças pensantes, de trazer matéria-prima para produzir, gerar emprego aqui dentro, não pode ser penalizado, né, tio? Olha, eu dou exemplo do Japão. O Japão não tem matéria-prima nenhuma. Como que o Japão se desenvolveu? O Japão compra as matérias-primas fora e através do desenvolvimento de tecnologia, o exemplo da Coreia também, através do investimento maciço em educação, nas universidades, com o apoio das universidades, pesquisa que nós temos de menos nesse país e, ao meu ver, agora nós atacamos as consequências, a gente não ataca a causa. É louvável a atitude do governo. Leva tempo e tem a política, que tem um prazo curto. Então ninguém quer fazer alguma coisa agora, que é imediato, porque leva tempo e já passa a gestão, né? Não, eu reconheço que o governo está fazendo o que ele pode agora, nesse momento. Nesse ponto é evidente que as atitudes são louváveis. Financiamento de longo prazo, taxas inclusive negativas, mas por que isso está acontecendo? É porque a economia parou. Então, na realidade, a gente está atacando a consequência, a gente não ataca. Por que a economia para? A economia para porque estruturalmente ela tem esses problemas que nós acabamos de falar. Ao mesmo tempo que o governo cria uma linha de financiamento que é muito boa, excelente, para quem quer investir, tudo e mais, ele cria uma dificuldade. Então, com a mão de negócio. Exatamente. Então, o que acontece? Esse problema das matérias-primas, eu não falo só na siderurgia, porque esses 100 produtos que subiram a alíquota, você tem plástico, que só tem um produtor nacional. A Braskem pegando tudo, é verdade. Eu não sei, mas eu diria assim, então você tem alumínio, você tem aço, você tem plástico, ou seja, matéria-prima básica. Quer dizer, você tira a oportunidade. Não quer dizer que a pessoa deva importar, mas ela tem que ter a liberdade de importar. E ter o que tem de melhor no mercado para competir. E depois a gente reclama que entra o produto da China, que na China não paga. E além de não pagar, tem subsídio. Então, na realidade, eu acho que a gente tem que refletir sobre isso. Eu, como faço parte do CIMEX aqui, falo isso porque eu sei que está em consonância com o que o CIMEX fala. O CIMEX, inclusive através do nosso presidente, o Getúlio, se posicionou muito fortemente, a Câmara de Indústria e Comércio também, foi mandado algumas correspondências e eu diria, até nós fomos ajudados um pouquinho pelo presidente Obama, né, que se manifestou também. Claro que a gente sabe que manifestou porque prejudica os interesses dos Estados Unidos, mas eu diria assim, o governo tem que refletir muito antes de fazer isso, porque eu não tenho dúvida nenhuma que agora, em pouco tempo, nós vamos pagar essa conta. Quando você não tem acesso a matérias-primas básicas ou você tem acesso apenas a poucas opções, é como... Tem que comprar de outra, é verdade. Você vai num restaurante lotado, tem que ficar na fila e pagar o preço do cardápio. Então não tem lógica. Desculpe, eu sou franco em falar, mas eu estou no mundo aqui real. Exatamente, levantando todo dia, pagando quanto, é verdade. E eu acho que quem tem... o dever de pensar nisso realmente são as entidades sindicais, são as entidades representativas, né? Porque os pequenos empresários, médios empresários,
eles estão mais desprotegidos. As grandes empresas, elas encontram saídas, né? É verdade. Mas o pequeno e médio, ele muitas vezes se sente acuado por essa situação e ele realmente vai perdendo competitividade. Eu acho que a gente perde a oportunidade de fazer empresas crescerem. E a feira, como é que está para ti? Mercopar 2012, como é que estão os contatos? E tendo uma marca dessa junto contigo e o teu conhecimento de mercado, como é que está vendo a perspectiva agora de crescimento nos próximos meses? Olha, a feira está... Nós participamos aqui, se não me engano, há 19 anos, desde quando ela existe. Acho que é isso. Tem 21 anos, a feira está excelente, muito boa. O número de visitas, expositores, a maior de todos. O que tem que melhorar, eu até estava reclamando um pouco aqui para os organizadores agora, e tem que melhorar a estrutura da feira, né? A feira é uma feira desse nível, que movimenta o volume econômico e financeiro que ela movimenta. Eu acho que nós temos que pensar aqui, junto com o município, né? Esse galpão que nós estamos aqui do Centro de Eventos, ele tem um projeto para ser duplicado. Mando aí um recado para o meu amigo Alceu, se é ele que vai ganhar a eleição ou qualquer um outro candidato que está no páreo aí. Olha, isso é um investimento pequeno para o município, isso é coisa aí de 10, 15 milhões, mas isso traz um retorno incomparável. Então, os nossos dirigentes, prefeito Sartori, eu sei que eu participei desse projeto aqui e fiquei no pé do prefeito aí uns 2 anos para que isso acontecesse. E hoje nós realmente precisamos melhorar a infraestrutura aqui dos galpões aqui, porque é uma feira desse porte, Carlos. Né? Você tem aqui do lado uma passagem aí que é um corredorzinho estreito. Isso, ao meu ver, não está legal. Tem que melhorar, né? E a gente pode melhorar. O município pode. Tudo para fazer isso. Mas eu diria assim, a feira está ótima, movimento grande. O que não está, do ponto de vista do movimento, ok. O que, pelo menos para nós aqui, os negócios reais, negócios mesmo, estão em nível inferior a outros anos. Então tem bastante movimento, mas não tem efetivação de negócio. Eu acho que isso é um reflexo da economia do momento. É um reflexo desse break que deu aí Euro 5, etc, que aqui na nossa região tem bastante influência, né? Setor de implementos, caminhões. Então, eu diria assim, do ponto de vista de contatos, ótimo. Negócios, nem tão bom assim. A gente vem de uma feira na Alemanha, na automecânica, lá realmente de negócio. Muita gente se deu bem lá, fechou negócio na feira, que é uma coisa que a gente planta para colher mais tarde e tudo. A FETransRio agora movimentou de uma maneira fantástica no Rio de Janeiro, e lá uns pavilhões com estrutura, ar-condicionado, salas de apoio, uma coisa maravilhosa que os caras ainda estão fazendo reforma. Mas essa área, o mundo se movimenta com as feiras. A Alemanha cresceu com as feiras, a China está fazendo, a gente vai para a feira, vai para a negociação, e aqui a gente tem que aprender a fazer isso. Mas eu aí estou pensando já mais na iniciativa privada, fazer o seu centro de eventos, ir para a briga, fazer o que é, para ganhar dinheiro com isso, para fazer as coisas acontecerem. Tomara que a gente assine esse aeroporto aí, se surgir um aeroporto, metade daquele de Campinas aí, que a gente, pai, me dá uma inveja quando eu passo ali, nós podemos fazer um barulho danado e todo mundo sair ganhando. O governo com os impostos, nós com geração, com lucro, né, a comunidade toda. Com gente realmente de qualidade. Está aqui o Humberto Cervelin, diretor da PCP, parceria com empresas mundiais, trazendo aí realmente tecnologia agregada, melhorando o processo de produção dentro das nossas empresas. Gente com qualidade faz um mercado empresarial bem melhor.